Muito bom dia! Hoje é sexta-feira, vamos fazer aí toda sexta-feira a nossa live, falando aí sobre o universo dos vinhos, falando sobre a nossa essência, falando aí sobre muitas coisas boas. Então hoje nós vamos falar aí sobre a exploração de novos sabores no universo dos vinhos. Quero que vocês, só fazendo uns ajustes aqui. Quero que vocês me contem o que vocês mais gostam aí do universo dos vinhos. Deixa eu colocar vocês mais pra cá, pra gente já ir se ajeitando. Hoje nós vamos falar aí sobre a exploração de novos sabores. Eu quero que vocês me contem aí se vocês gostam de apreciar aí novos sabores. Então, a gente vai falando, né, sobre chocolate. Vamos falando aí sobre o que nós podemos ajustar aí no mundo dos vinhos sobre os nossos sabores. Eu quero saber aí se você já experimentou algo diferente ou se fica só naquela harmonização mais que todo mundo acaba ficando, né? Às vezes um vinho tinto, uma massa. Se vocês apreciam aí o universo dos vinhos. Olha aqui, a Mariângela entrou na nossa live. Apreciar aí o nosso conteúdo. Seja bem-vinda, Mari. Vamos perguntar aí para nossa Mari se ela aprecia aí o universo dos vinhos. Muita gente acha, né, que nós precisamos do jeito certo para fazer a harmonização de vinho e comida. Será que existe um jeito certo mesmo? Ou será aí que é somente um mito que nós temos aí no universo dos vinhos? Porque muitas vezes a gente acha que existe um jeito certo. Mas na verdade, né, cada pessoa acaba tendo um paladar. Tem pessoas que preferem vinhos mais doces, tem pessoas que preferem um vinho mais seco, tem pessoas que preferem aí o intermediário, que é o meio seco. Então, a pessoa ela tem que conhecer o paladar dela ali, né? Então, não é que toda regra vai ser cabível para todas as pessoas. Seja bem-vindo, Renato, entrou aí aprender um pouco mais sobre o mundo dos vinhos. E aí eu pergunto para vocês, será que o nosso paladar ele não muda ao longo do tempo? Ou será que a gente somente vai ficar apreciando aí sempre o mesmo? Porque a gente tem que explorar novos sabores também, né, meu povo? A gente tem aí que ampliar a nossa consciência, porque vinhos, não sei se vocês sabem, mas existe mais de 60 mil rótulos de vinho. Então aí quem fala, nossa, esse aqui é meu vinho, tomo só esse daqui, não tem um argumento, né, para dizer, nossa, eu tomo só esse daqui, porque nós podemos aí apreciar todo esse universo, explorar aí novas regiões também. Quando a gente fala em harmonização, tem alguns fatores que acabam preponderando, né? Principalmente a temperatura do vinho. Então, nós temos uma escala sobre a temperatura dos vinhos. Então, por exemplo, a gente começa aí com os vinhos, o espumante, né? Espumante, frisante. A gente começa aí na casa dos 4 a 6 graus. Quando a gente vai para vinho branco, vinho rosé, né? Fica na casa aí dos 8 a 10 graus. E conforme vai subindo a escala do vinho, né? A gente vai pro tinto, tinto leve, e fica aí 10, 12 graus. E os vinhos mais encorpados, eles chegam aí a 14 a 16 graus. Então, isso também vai influenciar no momento que nós vamos fazer uma harmonização. Explorar novos sabores, a gente tem que ter consciência disso também, né? Porque senão vai acabar afetando a qualidade da nossa harmonização. Muitas vezes, nossa, que vinho ruim, que vinho ácido, que vinho amargo. Só que às vezes ele também não tá na temperatura correta. É que nem um espumante, né? O espumante a gente sabe que tem que colocar ele bem gelado, né? Porque ele vai ter toda a perlagem, ele vai ter toda a borbulha ali. Mas se você abrir um espumante quente, né? Ele não vai ter passar aquela sensação de leveza, aquela sensação de frescor. E fica aí o convite, né? Para vocês, então, explorarem o universo dos vinhos sem medo. Para vocês aí não deixarem ficar somente no rótulo, porque nós temos mais de 60 mil rótulos aqui no Brasil. Nós temos mais de 1000 vinícolas. E o universo dos vinhos, ele está se expandindo. No início, né,
Quando a imigração veio para cá, ela se estendeu aí no Rio Grande do Sul. Só que agora nós estamos tendo aí vinhos de inverno, então na região sudeste do nosso Brasil, Brasília também, Goiás, nós temos aí uma nova fronteira vinícola que está surgindo. Nós temos também implantado, né, em Petrolina, no Nordeste brasileiro, temos a viticultura lá instalada. Então, são vinhos de potenciais, são muito diferentes. Uma cultivar cultivada lá no Rio Grande do Sul, uma Merlot, ou uma outra cultivar também, ela vai ter um vinho totalmente diferente quando cultivada nesses outros locais. E vai aí passar mais frescura, vai passar mais leveza, conforme o terroir que ela está localizada. Agora eu vou falar para vocês algumas harmonizações que são possíveis de fazer e muitas vezes a gente acha que não dá para fazer. Eu tenho uma amiga minha que ela faz pipoca gourmet. E esses dias eu falei para ela, vamos fazer uma harmonização de pipoca. Porque o que acontece? A pipoca, ela tem ali o sal. Mas a gente consegue fazer essa harmonização, por exemplo, com um vinho branco ou com um espumante também. Porque o sal, ele vai realçar a acidez do vinho branco. E isso, então, vai deixar uma experiência mais autêntica, uma experiência diferente. Faça esse teste em casa. Compre um vinho branco ou um espumante, porque ele tem ali a doçura, né? E provem com pipoca salgada. Vocês vão ver como vai realçar e vai ser uma experiência bem diferente. Vocês já anotem na agenda de vocês aí, façam essa experiência e depois venham aqui e me marquem contando sobre como foi essa experiência. Eu trouxe aqui um chocolate também para vocês fazerem esse teste de chocolate. Esse aqui é um chocolate meio amargo, né? Ele tem 55%. Com um vinho tinto. Fazendo essa harmonização de um vinho tinto leve, tá? Com um chocolate meio amargo. Vocês vão ver o contraste que vai ficar entre o vinho tinto e o chocolate meio amargo. Faça essa experiência, porque vai dar um contraste bem bacana. Porque dentro da harmonização, a gente faz ou uma harmonização por semelhança, ou a gente faz uma harmonização por contraste. Então, por exemplo, nós temos sobremesa. Sobremesa dá para você fazer harmonização com espumantes, moscatéis, que eles são aí um teor de açúcar mais elevado. A gente pode também fazer a harmonização, por exemplo, de um churrasco ou de uma carne que tem um molho mais, né? Quando o molho é um pouco mais pesado, a gente vai fazer uma harmonização por semelhança com um vinho tinto mais encorpado. Porque quando a gente fala em harmonização e comida, né? O molho que vai mandar. Então, o molho vai harmonizar aí com um vinho tinto mais encorpado. Quando a gente tem também, por exemplo, molho de tomate, né? Ele é mais ácido. Então, também vai pedir um vinho que tem um pouco mais de tanino, um pouco mais de acidez ali. Ou a gente pode fazer por contraste também. Então, quando a gente tá nos extremos, né? Às vezes um vinho um pouco mais ácido com algo um pouco mais doce. Então, a harmonização sempre pode ser ou por semelhança ou por contraste dentre os sabores. Que nós temos aí os 5 principais, né? Nós temos o doce, o salgado, o amargo, o ácido e o umami também. Então, façam isso, né? Façam o teste aí do vinho branco com a pipoca, com sal, o vinho doce com a pipoca salgada. Lembre da temperatura do vinho branco, né? Ele próximo aí dos 8 a 10 graus. Faça o teste também, nossa segunda opção aqui, de um vinho tinto leve com um chocolate meio amargo, para vocês verem esse contraste. E um espumante com uma sobremesa também. Que nem eu falei para vocês, um espumante rosé, moscatel, né? Um rosé, uma sugestão, né? Um espumante moscatel rosé com uma sobremesa, vocês vão ver a doçura com a refrescância. Então, isso vai dar uma explosão de sabores, uma experiência muito incrível também. Principalmente um domingo caloroso, né? Pós-almoço, a gente tá sempre procurando aquele doce para comer, né? Então, faça essa experiência. E um espumante bem gelado, lembra a temperatura de espumante, de 4 a 6 graus, com uma sobremesa mais doce. Façam esse teste, depois venham aqui me contar. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo. O Fernando, ele tá sempre participando das nossas lives também. Então, hoje, Fernando, nós estamos aqui, o Daniel Fernando, né? Nós estamos aqui falando sobre a explosão de sabores aí e apreciando, explorando novos sabores no universo dos vinhos. Me contem aqui se vocês costumam fazer aí essa experiência, ou vocês são um pouco mais conservadores também e ficam mais no convencional.
Vamos escrevendo aí no chat, enquanto se vocês fazem aí a harmonização mais conservadora, ou se vocês acabam explorando aí o universo dos vinhos aí, sempre testando coisas novas. Toda sexta-feira nós vamos fazer lives, são lives mais curtas, mas sempre trazendo um assunto no universo dos vinhos, trazendo um assunto também sobre o que nós trabalhamos aqui nesse perfil, né? Que é apreciar o momento presente com uma boa taça de vinho, né? Com mais leveza e com mais presença. Então, a gente vai trazer pessoas também para participarem das lives, ensinarem aí sobre respiração consciente. Nossa próxima live, sexta que vem, nós vamos falar sobre degustação consciente. Então, já anotem na agenda de vocês aí, que toda sexta-feira, 9h09, nós vamos trazer aí um assunto sobre o universo dos vinhos e momento presente. E sobre as estações também. Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Nos encontramos aí na próxima sexta-feira e até lá, façam essas harmonizações que eu sugeri aqui para vocês. E depois me contem, marca nos stories e me contem como foi essa experiência. Muito obrigada pela presença de todos vocês aí e nos encontramos aí na próxima sexta-feira.